consciência que a gente tem que ter. Depois que o Senhor deu esse comando, em Gênesis capítulo 1, verso 22, o homem se corrompeu e o Senhor se irou e decidiu acabar com toda a humanidade, com todos os animais. Ele se arrependeu de ter criado o mundo. Mas lá em Gênesis capítulo 6, verso 8, não precisa colocar, Gênesis capítulo 6, verso 8, fala que o Senhor encontrou graça em Noé. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. O Senhor estava determinado em acabar com tudo. O Senhor estava determinado em destruir tudo. Mas Ele olhou para Noé e encontrou favor. E encontrando esse favor, nós sabemos a história, o Senhor determinou que ele construísse a arca e veio o dilúvio e se salvaram os animais, ele se salvou. E depois, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, o Senhor vira para Noé e fala: sejam fecundos e multipliquem-se. Está lá, Gênesis capítulo 9, verso 1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Não deixe que tudo isso que eu fiz, não deixe que todo esse poder, que toda essa experiência, Noé, que você viveu, termine aqui. Deem continuidade na minha obra. Deem continuidade naquilo que eu fiz na sua vida. Multiplique. Exalte o Senhor. Em Êxodo capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte. Como que é? Desculpa. Não, é isso mesmo, está certo. Está melhor do que eu. Capítulo 1, verso 7 ao 12. Diz o seguinte: Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. 8. Vou falar. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. 9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, para evitar que em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Ele disse ao seu povo, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó a cidade celeiro de Pitom e Ramessés. 12. Agora sim. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. O diabo, ele sempre vai se levantar para impedir a multiplicação. Sempre o diabo vai querer agir para impedir a multiplicação. Sempre o diabo vai querer agir para poder impedir de que o reino do Senhor seja propagado. Sempre o diabo vai se levantar para tentar impedir que a obra de Deus seja feita na minha e na sua vida. Virão aflições, virão incertezas, virão confusões, virão guerras, virão dificuldades, virão barreiras. O diabo sempre ele vai se levantar para tentar impedir a multiplicação. Porém, o povo de Deus, ele não é atingido.
Quanto mais, volta aí no 12, por favor. Êxodo 1, 12. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Quanto mais perseguidos, quanto mais atormentados, quanto mais o diabo se levantava, mais eles faziam. Mais o poder de Deus era visto ali naquele lugar. Então, independente do que o Senhor, da dificuldade que você tem passado, independente de todas as coisas, que você tenha fé e permaneça. Independente do momento que a gente esteja passando, independente daquilo que a gente esteja vivendo, que nós possamos lembrar que nós somos filhos amados do Senhor e que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis. E quanto mais afligidos, que nós mais multipliquemos. Quanto mais afligidos, que nós mais possamos dar frutos, que nós mais possamos trabalhar, que nós mais possamos pregar a palavra, que nós mais possamos testemunhar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Que quanto mais afligidos nós estivermos, mais nós possamos ser instrumentos do Senhor para levar o evangelho da graça na vida das pessoas. Sabe por que evangelho da graça? Porque o Senhor, Ele já morreu por mim e por você. Porque Ele já nos fez abençoados, Ele já nos tornou abençoados, Ele já nos fez mais que vencedores nele. Nós temos que ter fé e tomar posse das bênçãos do Senhor. Porque o preço já foi pago. O preço já foi pago na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Não vou cair não, viu? Estou eu no meu pé. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Deus nos abençoou para que nós tenhamos uma vida, e uma vida abundante. Deus não tem para nós dificuldades por dificuldades. Deus tem para nós a prova, mas a prova que produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança, e a esperança ela não nos decepciona. Não estou falando que a nossa vida vai ser 1000 maravilhas. Não estou falando que nossa vida vai ser somente adiante. As dificuldades podem vir, mas elas fazem parte do processo. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então que diante da dificuldade nós possamos tomar posse da palavra. Que diante da dificuldade nós possamos entender que nós somos mais que vencedores. Que pode ser uma barreira, pode ser uma muralha, mas nós vamos vencer. Pode ser um gigante, mas nós vamos vencer. Porque não é na nossa força, é na força do Senhor. E no Senhor nós somos mais que vencedores. Então, em Atos capítulo 5:17, não precisa de colocar, fala que os apóstolos eles também foram perseguidos. Então nós saímos do Velho Testamento e a gente passa por Jesus, que foi perseguido, que foi afligido, e a gente vê os apóstolos sendo perseguidos, sendo afligidos, sendo mortos, sendo questionados, mas todos não pararam. Todos eles não pararam de levar a palavra do Senhor.
Nenhum deles deixou de propagar o Evangelho. Nenhum deles deixou de falar: ei, o Senhor fez na minha vida. Ei, eu larguei tudo, os meus barcos, larguei tudo, todos os meus afazeres para seguir Jesus. Estou perseguido, mas eu estou vendo o poder de Deus sendo expressado através de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, e o Evangelho foi propagado, multiplicado, e os milagres foram feitos através da vida dos apóstolos, e assim por diante, até chegar em nós. Por isso, meus irmãos, o Senhor quer continuar multiplicando através da minha e da sua vida. O Senhor quer continuar multiplicando na sua vida para que você seja instrumento do Senhor. O Senhor quer multiplicar as nossas células, o Senhor quer multiplicar os nossos líderes aqui da igreja, os nossos discípulos, o Senhor quer multiplicar na sua casa, nas suas finanças, o Senhor quer multiplicar no seu trabalho, o Senhor quer multiplicar em todas as suas áreas, em todas as áreas da sua vida. Assim como Caio disse aqui, quem limita o poder de Deus somos nós. Quem limitou o azeite jorrando ali para preencher as vasilhas, para encher as vasilhas, foi a mulher. Peçam e receberão. É isso que o Senhor fala para nós. Peçam e receberão. Tenha fé de que o Senhor morreu por mim e por você, e que nada nem ninguém pode parar a minha e a sua vida. Todo aquele que se levantar vai cair. Porque o Senhor já pagou o preço por isso. Jesus já foi morto na cruz por isso. Não tem palavrinha mágica, não tem lencinho, não tem água sagrada, não. O que tem é o sangue de Jesus derramado na cruz. O que tem é o sangue de Jesus derramado na cruz. O que tem é o sangue de Jesus derramado na cruz, por mim e por você. O que tem é Jesus descendo do céu, se fazendo um homem, assumindo natureza humana e vivendo como eu, como você, e enfrentando todas as dificuldades, todos os desafios, mesmo sendo Deus. Ele assumiu a forma humana, passou por tudo e deu sua vida por mim e por você. Então nós não podemos negligenciar a morte de Jesus. Nós não podemos valorar a morte de Jesus e colocar que Jesus morreu, mas que nós não somos salvos. Jesus morreu para nos trazer salvação, mas eu tenho que fazer isso, isso e isso. Jesus morreu para nos trazer vida abundante, mas eu tenho que fazer isso, isso, isso. Não está condicionado. O preço já foi pago lá na cruz. Está consumado. E hoje nós temos vida e vida em abundância. Amém? Hoje a gente vive na nova aliança. Jesus, ele já nos tornou abençoado na cruz. E lá em João capítulo 10, versículos 7 ao 10, diz o seguinte. João capítulo 10, versículos 7 ao 10. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
É isso que o Senhor tem para mim e para você. É isso que Jesus disse para mim e para você. Eu vim para que vocês tenham vida, mas não é qualquer vida, é vida em abundância, é vida abundante. Não limite o poder do Espírito Santo na sua vida. Eu tenho abundância para você, eu tenho prosperidade para você, eu tenho saúde para você, e é saúde abundante. É saúde abundante que Ele tem para mim e para você. Então, que nós possamos vou falando nisso então por enquanto. Que nós possamos ter uma vida abundante, ter entendimento disso tudo. Estava vermelho, agora ficou verde, Natan. Mas que nós possamos ter esse entendimento e ter essa consciência de que o Senhor tem uma vida abundante. Eu me recordo que esse versículo, ele ministrado lá tão falada por mim em conferência dos homens, o pastor Naor Pedrosa disse a seguinte expressão: exageradamente. Que nós desfrutemos exageradamente de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, da abundância que o Senhor tem para nós, e que nós não limitemos o agir de Deus na nossa vida, que nós tenhamos fé, e possamos declarar a palavra, e possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, dessa vida abundante que o Senhor tem para nós. Deuteronômio capítulo 7, verso 13 ao 15. Deuteronômio 7, 13. Diz o seguinte: Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. E também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a você, conforme o juramento que fez aos seus pais. 14. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. 15. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conhecerão tão bem. Pelo contrário, Ele as porá sobre todos os que os odeiam. Até o 15? Isso. Deus quer multiplicar em todas as áreas da nossa vida. Pode voltar no primeiro, 13. Deus quer multiplicar em todas as áreas da nossa vida. Deus tem bênçãos para a nossa vida. Volta no 13, por favor, Kaique. Deus tem bênçãos na nossa vida. E não é limitado em todas as áreas. É 7,13. É em todas as áreas. É na saúde. É nos nossos bens. É em todas as áreas. Deus não quer trazer bênção somente em uma área. Não limitemos o poder do Espírito Santo na nossa vida. Não limitemos o poder do Espírito Santo na nossa vida, que Ele possa multiplicar em todas as áreas. Vamos repetir, vou repetir. Ele os amará e os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Está falando de você. Mas a bênção ela não pode ficar só em você, então Ele termina e fala o seguinte: também abençoará os filhos de vocês. Mas não fica também só nos filhos, Ele vai abençoar os frutos da terra, o cereal, o vinho, o azeite. Vinho aponta para alegria, o cereal e os frutos para alimento, para a vida abundante, para substâncias que nos possam manter fortes, em pé.
O azeite aponta para a unção. O Senhor quer multiplicar em todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos deixar o Espírito Santo agir. Que nós possamos ter o entendimento de que somos nós mesmos que limitamos o poder do Senhor. E que nós, com esse entendimento, nós possamos abrir o nosso coração e não limitar esse poder. Só falar assim: Deus, pode agir. Eis-me aqui. Eu sou um instrumento do Senhor. Eu sou um instrumento do Senhor. Faça. Precisa de pegar vasilha, então vai pegando vasilha aí. Faz vasilha, constrói, sei lá. Mas não deixa o óleo parar de jorrar. Amém? Salmos capítulo 107, verso 38. Salmos capítulo 107, verso 38. Ele os abençoou, e eles se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Eles se multiplicaram muito. Eles se multiplicaram muito. Não é somente uma multiplicação, é uma multiplicação abundante, é uma multiplicação exagerada. Porque senão ele tinha escrito: ele os abençoou e eles se multiplicaram. Mas o Senhor abençoou e multiplicou muito, multiplicou exageradamente. O Senhor quer multiplicar exageradamente na sua vida nesse ano de 2026. Não só no ano de 2026. Ele quer multiplicar exageradamente na sua vida todos os dias. Não é porque virou o ano, não. Saiu o ano da restituição e agora vai entrar o ano da multiplicação, o Senhor vai parar de restituir. Não. O Senhor vai continuar restituindo e vai passar a multiplicar e vai restituir e vai multiplicar e vai multiplicar e vai multiplicar cada vez mais. Enquanto eu e você permitirmos. Como é permitir? Thaís, atende aqui, por favor. Thaís, atende aqui, por favor. E quando que é permitir? É só deixar o Senhor fazer. É só deixar o Senhor fazer. É só ter fé de que o Senhor pagou o preço por mim e por você e que Ele vai fazer cada vez mais, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. Todos os dias da nossa vida o Senhor vai fazer mais e mais e mais, porque é isso que Ele tem para mim e para você. Vida abundante, coisas que você nunca imaginou, inimagináveis, é isso que o Senhor tem para mim e para você. Nós só precisamos crer e tomar posse das bênçãos. É muito lindo, né? Oh Deus, eu já fui um crítico muito grande do Evangelho da Graça, mas muito grande. Mas muito grande, muito. Mas o dia que eu decidi experimentar, na verdade, eu nem precisei decidir, eu experimentei. E daí em diante as coisas se transformaram. Eu já tive uma conversa, olha eu abrindo. Eu já tive uma conversa com a pessoa que virou para mim, falou para mim assim: como que você consegue ficar naquela igreja que só fala de graça, graça, graça? Falei: ei, meu casamento foi transformado pela graça do Senhor. Ei, eu sou transformado todos os dias pela graça do Senhor. Eu não mereço. Eu não preciso fazer, eu não preciso pagar o preço e fazer campanha de sei lá quantas quarta-feira, terça-feira, sexta-feira, não.
não é o lencinho, não é a arquinha, não é um símbolo, não é a água que vai trazer a bênção na minha e na sua vida, não. Quem traz a bênção na minha e na sua vida é o Senhor Jesus, que morreu por mim e por você lá na cruz, e desde lá, nós somos mais que vencedores nele. Desde a cruz, nós somos mais que vencedores nele, porque ele pagou o preço por mim e por você, e nós fomos tornados filhos do Senhor. A palavra do Senhor fala que Jesus, quando ele começa a falar de Jesus, fala que ele era o unigênito, o único. Depois da obra da cruz, a Bíblia chama ele de primogênito, porque ele é o primeiro, e depois dele vem todos nós, porque ele é o primeiro e nós viemos após ele, somos herdeiros e co-herdeiros com ele de todas as bênçãos do Senhor, e nos assentaremos com ele nas regiões celestiais. Amém? Isaías capítulo 40, versículo 29 diz o seguinte: ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Está difícil? Está complicado? Está impossível? Ele te fortalece. Ele te fortalece. Você não vê saída? Está no fim do poço? Está no fim do túnel? Não tem para onde sair? Cansou de lutar? Quer desistir? Ele te fortalece. Ele não só fortalece, mas ele multiplica as suas forças. Ele não só restaura a sua força, mas ele multiplica a sua força, para que você possa continuar lutando, batalhando e experimentando da boa, agradável e perfeita vontade dele. Até mesmo aquele que porventura pode não ter nada, Deus multiplica. Sabe por quê? Porque Deus não é uma ciência exata. Deus não é como a matemática. A palavra fala que ele escolhe os loucos para confundir os sábios. Então as coisas de Deus, elas são diferentes. As coisas de Deus, elas são diferentes. As coisas de Deus não é como a gente está acostumado a viver. As coisas de Deus não é pelo merecimento, não é por fazer, não é condenação, não é merecimento. Não! As coisas de Deus são pela graça. Então, você pode não ter nada, assim como o Caio falou aqui, que aquela mulher priori não tinha nada, mas ela foi lá e pegou vasilha, e vasilhas, e vasilhas, e vasilhas, e chamou os vizinhos, e me dá vasilha, e o Senhor fez e multiplicou na vida dela. Porque o Senhor quer multiplicar, mesmo que você não tenha nada, o Senhor quer multiplicar. Em Jó, capítulo 42, versículo 10, diz o seguinte. Jó 42, 10. Diz o seguinte: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo que tinha tido antes. Jó perdeu tudo. Jó perdeu família, Jó perdeu bens, Jó perdeu tudo. Tudo.
mas não deixou de orar e não deixou de ter fé, e o Senhor restaurou todas as coisas. Não só restaurou, mas deu tudo em dobro, deu tudo multiplicado. Ele não só restituiu, ele multiplicou na vida de Jó. A multiplicação está no coração de Deus. Isso aí, pode subir. Pode subir. A multiplicação está no coração de Deus. Agora não vai ser hoje, velho. Contrariando todas as estatísticas de quem falou que eu ia pregar até estourar o horário. A multiplicação ela está no coração de Deus. Deus quer multiplicar na minha e na sua vida. Deus quer restituir na minha e na sua vida. Deus quer transformar a minha e a sua vida. E que através da minha e da sua vida, a obra do Senhor seja feita e feita e feita e multiplicada cada vez mais. Mesmo no fundo do poço, olha a situação que Jó chegou. Olha a situação que Jó chegou. O Senhor restituiu e multiplicou. Então, independente de onde você pensa que você se encontra, lembre-se que o Senhor está olhando por você. Basta você crer. Basta você pedir. Basta você tomar posse e experimentar de tudo que Ele tem para mim e para você. Amém? Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 17. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. 14. Dizendo: certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. 15. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. 17. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Deus se colocou como garantia da promessa. Ao virar para Abraão, lá em Gênesis capítulo 1, verso 22, e dizer: sede fecundos e multipliquem, não tinha nada o que colocar em garantia, e Ele se colocou como garantia. Ele se colocou como garantia. Ele garantiu para mim e para você que Ele quer multiplicar na sua vida. Ele quer abençoar a sua vida e Ele quer multiplicar a sua vida. O Senhor tem a multiplicação desde o início. Se coloque de pé em nome de Jesus. O Senhor tem a multiplicação desde o início. A multiplicação está no coração do Senhor desde o princípio. O Senhor quer que nós multipliquemos. O Senhor quer fazer na minha e na sua vida. O Senhor quer que nós possamos somente ter fé. Quer que nós somente tenhamos fé. E tomemos posse das bênçãos que Ele tem para mim e para você. Ele quer somente que a gente tenha fé e, mediante a dificuldade, mediante os desafios, que nós nos posicionemos como filhos, herdeiros, e declaremos somente uma palavra, duas palavras, somente uma expressão: vida abundante. O Senhor tem vida abundante para mim e para você. O Senhor tem bênçãos exageradas para mim e para você. O Senhor quer multiplicar na minha e na sua vida, meu irmão. Que nós tenhamos essa consciência de que nós somos herdeiros,
de todas as bênçãos do Senhor. De que nós somos filhos amados, escolhidos, perdoados, libertos, salvos. E que nada nem ninguém pode nos separar do amor e de todas as promessas que o Senhor tem para nós. Que nós possamos desfrutar da vida abundante do Senhor. Que em meio às dificuldades, que no fim do poço, que nas aflições, nós possamos permanecer firmes e inabaláveis. Que nós sejamos transformados cada vez mais. Que o poder de Deus esteja cada vez mais fluindo na minha e na sua vida. E que as bênçãos do Senhor não parem em nós. Que as bênçãos do Senhor, elas continuam fluindo e alcançando outras pessoas. E transformando famílias, transformando as pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor tem multiplicação na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida o Senhor tem multiplicação. Que nós possamos desfrutar disso. Amém? Adore o Senhor. Declare palavras de fé. Declare palavras de vida. Se deleite no Senhor nessa noite. E tome posse das bênçãos que Ele tem para você.